A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso, Tópicos de Teologia Sistemática. Estamos estudando a antropologia, a doutrina do homem, e o assunto de hoje, inicialmente, é sobre a formação da mulher. O homem ele foi formado do pó da terra, como a gente já viu anteriormente, e a mulher teve a sua formação de um modo diferente. Diz a Bíblia em Gênesis 2, 18, 21 e 22 o seguinte: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Vemos que a mulher foi formada a partir de uma das costelas do corpo do homem, que foi extraída por Deus. Quando o homem contemplou, a mulher que Deus havia feito para ele, lá em Gênesis 2, 23, diz que ele exclamou da seguinte forma: Esta é agora osso, dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto foi tomada do varão. Então Deus criou um novo ser semelhante ao primeiro, Então Deus criou Eva, semelhante a Adão, mas distinto em sua estrutura física e também emocional. Aqui nós vamos ver como que era a vida no Éden, Gênesis 2, 8 e 9 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, A expressão lá é Gan Be-Eden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O jardim do Éden, ele foi o primeiro habitat do homem. A palavra jardim no hebraico é gan, que significa lugar fechado. E Éden é uma palavra hebraica que significa paraíso, prazer ou delícia. Então foi nesse lugar que Deus colocou o homem e a mulher, num lugar fechado, de puro prazer, delícia, um paraíso para que o homem e a mulher pudessem habitar. O primeiro lar foi feito por Deus. Era maravilhoso. Nele, antes da queda, havia amor, paz, união, saúde, alegria, harmonia, felicidade e comunhão com Deus. O ambiente era agradável e assim era o dia a dia do primeiro casal. Gênesis 2 e 15 diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar. A palavra hebraica vem do verbo avor, avod, que significa lavrar, trabalhar, servir. Diz o texto que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar, ou seja, para trabalhar nele, para servir, E o guardar, que vem do verbo hebraico chamar, que significa vigiar, proteger, conservar. Então o homem foi posto no jardim do Éden para trabalhar nele, lavrar, a terra ali, e também para guardar, para conservar o jardim. Então o trabalho, a atividade da mente e do corpo, desde o princípio é algo dignificado por Deus. Havia trabalho, mas em compensação não havia pranto, não havia dor, doença ou morte, Tudo era muito belo,
muito bom, muito agradável. Então, o primeiro casal se deliciava nas noites calmas e amenas do paraíso, não tinha temor da escuridão, o cenário noturno era um cenário tranquilizador, a brisa suave soprava nas árvores, levando ao casal os seus perfumes. As estrelas ofereciam um espetáculo de rara beleza, as manhãs e as tardes eram agradáveis, havia uma temperatura média adequada ao bem-estar do primeiro casal. Em cada canto se percebia a beleza da criação nos seus mínimos detalhes. O homem sentia-se muito bem, muito feliz. O ar era puro, na mais alta expressão. Os animais, as aves, todos os seres da natureza, nenhum mal causavam ao homem, conviviam na mais perfeita harmonia. Mas o principal de tudo, né, que no final do dia, diz em Gênesis 3:8, que Deus passeava no jardim. Isso era o mais importante, né, naquele ambiente onde o primeiro casal foi colocado, o chamado Jardim do Éden. Então, o Criador, certamente em todas as tardes, visitava o Éden, buscando passar ali bons momentos em agradável conversa com aquele primeiro casal. A presença de Deus, né, do Criador, enchia, né, aquele primeiro lar, né, de muita paz e de muita alegria. Até que aconteceu a queda, né? O primeiro pecado, o pecado original, que é o que a gente vai ver agora no próximo assunto. Então, a humanidade, ela, na figura de Adão e de Eva, desprezou tudo aquilo que a gente já disse anteriormente e deu ouvido à voz do diabo. Então a gente vai falar agora sobre a queda, né? O pecado original. Então a harmonia do paraíso, ela foi transtornada quando o diabo, que era o antigo querubim, quando a gente for estudar sobre angelologia, a gente vai estudar melhor, né, sobre o diabo, sobre anjos maus, sobre demônios. Tá? O diabo, que era um antigo querubim que se rebelou contra Deus, foi lançado à terra. Talvez por vingança, não sabemos exatamente, mas talvez por vingança, ele resolveu atacar o ser humano, que foi a obra-prima, né, da mão de Deus. No entanto, a causa eficiente para a queda surgiu de uma atitude errônea do casal. Eva, ao invés de ser obediente a Deus, resolveu usar o seu livre-arbítrio e dar ouvidos ao inimigo e pecou contra Deus. Vamos observar aqui as ideias erradas, né, quanto à queda. Vamos ver aqui algumas concepções errôneas sobre isso. Então, a primeira coisa é afirmar que o primeiro pecado, né, ou o pecado do primeiro casal, foi a relação sexual. Isso não tem nenhum fundamento, tendo em vista que em Gênesis 2, Deus havia planejado a existência do pai e da mãe antes da queda. O que só tem sentido quando se tem a ideia de geração de filhos, né? Conforme está lá em Gênesis 2:24. O casal foi exortado por Deus a se multiplicar e encher a terra, conforme está lá em Gênesis 1:28. Essa multiplicação, evidentemente, só poderia concretizar-se através da união sexual. Então, mostrando assim, né, que o homem e a mulher seriam unidos em uma só carne, conforme está lá em Gênesis 2:24. Então, de modo nenhum, o ato sexual entre aquele primeiro casal tem alguma coisa a ver com a queda. A segunda ideia errada quanto à queda é afirmar que o fruto proibido era a maçã. Popularmente, a árvore do conhecimento do bem e do mal seria a macieira, e a maçã simbolizaria o contato sexual. Isso é uma ideia
popular, mas não é bíblica. As tradições judaicas pensavam na videira, na oliveira ou em uma grande espiga, ao passo que os gregos pensavam na figueira. Porém, a Bíblia ela não determina qual era o tipo de árvore, qual era o seu fruto. Inclusive na novela Gênesis, né, nos seus primeiros capítulos, o fruto era um fruto azul, porque segundo os teólogos que ajudaram na construção daqueles capítulos daquela novela, disseram que colocaram uma fruta de cor azul porque hoje não existe nenhum fruto de cor azul. Então, na visão de alguns, poderia ser um fruto de cor azul. Qual o fruto que era, ninguém sabe, né? A ideia da maçã surgiu pela primeira vez entre os escritores latinos, provavelmente por causa de uma semelhança de palavras do latim entre malum, que é mal, e malus, que é macieira. Então, por causa dessa semelhança entre malum, mal, e malus, macieira, né, criou-se essa tradição de que a maçã poderia ser o fruto proibido. Mas, repito, biblicamente nós não temos nenhuma informação de qual seria o fruto proibido. Então, esses elementos, né, árvore, fruto, eram reais. Isso a gente tem que ter essa compreensão, tá? Mesmo que a gente não conheça qual era a árvore, qual era o fruto, mas a gente tem que ter essa compreensão de que eram reais. Bom, vamos aqui para a verdade sobre a queda. Deus ordenou ao homem que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore da ciência do bem e do mal. Lá no hebraico, essa expressão, né, árvore da ciência do bem e do mal, é o Metz Hadat Tov Vará. Então, a expressão árvore da ciência do bem e do mal, ou árvore do conhecimento do bem e do mal, era um meio de prova para Adão e Eva exercerem a sua liberdade de modo consciente. Em sua bondade, Deus deu o direito e a liberdade do homem comer de todos os frutos do jardim, exceto dos frutos da árvore proibida. Mas o homem desprezou a bênção de Deus em cada árvore, em cada fruto permitidos, quando deu ouvidos à voz do tentador. O diabo convenceu a mulher que ela poderia desobedecer a Deus e que ela não sofreria nenhuma consequência por causa do seu pecado. Lei do engano, porque todo pecado traz consigo a sua consequência e o primeiro pecado, o pecado original, nos mostra isso. Eva foi enganada por sua própria concupiscência. Tiago 1:14 fala sobre isso, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, Eva compartilhou o pecado com o seu marido e ambos caíram, perdendo a imagem e a semelhança originais do Criador. Antes da queda, o homem tinha conhecimento profundo de Deus, comunhão direta com Deus, com o Criador. Bênçãos da presença dele, paz, segurança e alegria decorrentes do relacionamento direto, sem intermediários, com Deus, o Criador. Conhecimento e bem-estar físico inigualáveis. Não tinha doenças, distúrbios emocionais e nem físicos. Não tinha conhecimento do que era medo, né? Conhecimento interno e externo em relação à sua pessoa. Ele tinha conhecimento também da realidade social, do trabalho, de modo útil e satisfatório. Mas, infelizmente, tudo isso ficou distorcido e, de certo modo, prejudicado por causa da queda. A gente vai ver então agora sobre as consequências da queda. Após a queda, houve um transtorno
total na vida de Adão e Eva. Eles conheceram que estavam nus, dando a entender que antes não se constrangiam nessa condição. Conheceram o medo, perderam a autoridade sobre a criação, conheceram a desarmonia. A mulher sofreu mudanças em sua parte física e emocional. Ela ia passar a conceber, a dar à luz com dores, né? De forma mais acentuadas. O homem, pois, conheceu a maldição da terra. O trabalho passou a ser penoso, fatigante. E o pior de tudo, né? Perdeu a sua perpetuidade. Porque provavelmente o homem foi criado para não morrer, né? Para ser perpétuo, ter um começo para a existência, mas viver perpetuamente. E passou a conhecer tanto a morte física quanto a morte espiritual, né? Isso nos mostra que Deus, ele é bom, proporcionando todo aquele ambiente favorável para o bem-estar do primeiro casal, mas também ele é justo, né? E pune aqueles que abusam, né, da sua graça. Na queda houve um abuso da graça de Deus. O homem era livre para poder viver um ambiente perfeito para a sua sobrevivência, e a única exigência que Deus fez para ele foi que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as outras árvores, né, estavam liberadas, mas infelizmente deu ouvidos à voz do inimigo e pecou, e teve aí as suas consequências que nós vivemos até os dias de hoje. A imagem do homem, por causa da queda, ficou aí distorcida, prejudicada, e com agora a salvação proporcionada por Deus na pessoa de Jesus, o homem pode em Jesus voltar aí, né, a viver esse projeto original de Deus. Vida em obediência, imagem e semelhança, né, sendo direcionadas da maneira correta e etc. Então, que Deus abençoe sua vida. Até a nossa próxima aula.